Hellboyzinho, Hellboyzinho. Hellboyzinho. Entra filme, sai filme, e até quando não tem filme, o argumento é sempre o mesmo. O filme do Del Toro é o melhor, mas não é fiel. Será mesmo, Hellboy? O que você acha disso? Oi, eu sou o Luca e sim, hoje o vídeo é sobre um dos personagens que eu mais amo dos quadrinhos, o nosso queridíssimo Hellboy, o vermelhão, né? Mas antes da gente começar, se você curte séries, filmes, quadrinhos ou qualquer coisa que pra mim é cultura pop, já deixa o seu inscrito aí, porque eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo aqui do canal. Deixa o seu like e comenta qual o seu filme preferido do Hellboy, tá? O nosso querido vermelhão ali é um personagem criado pelo Mike Mignola lá em 1993 e ganhou 4 adaptações live action e algumas animações até hoje. Ele já foi vivido pelo Ron Perlman lá em Hellboy e Hellboy Exército Dourado, David Harbour no remake de 2019 e o Jack Casey no filme de terror quase indie ali, O Homem Torto. E honestamente eu realmente gosto muito dos filmes que tem o Ron Perlman, né, ali. Eu acho que os filmes do Del Toro trazem o melhor equilíbrio ali entre fidelidade e qualidade de roteiro e execução. O meu argumento aqui vai levar em conta, né, o run padrão do Hellboy, que começa lá em Sementes da Destruição e vai até Hellboy no Inferno. E eu vou falar que Hellboy é uma história espetacular nesse run padrão aí do personagem, cara. Porque, cara, o clima é muito incrível, esse climão aí de aventura sobrenatural que mistura ali ação e terror. Tem a BPRD, o Abe, todos os arcos até a Nimue, né, a Caçada Selvagem. Todos eles são muito interessantes e a arte, o trabalho de luz e sombra do Mignola é fantástico, cara. É fantástico, cara. E traz um tom ali, uma qualidade, uma característica muito única pra essas histórias. Mas pra gente seguir eu tenho que te perguntar, pra você o que é fidelidade, né? Polêmica, traição, segredo e detetive, é o caso desse casal. É visual? Tem que ser igual ao visual? Tem que ser igual ao gênero do filme? A personalidade do boneco tem que ser igual? Os acontecimentos tem que ser essencialmente iguais aos do gibi? Pra mim é uma grande mistura entre todos esses pontos, tá? E eu perguntei isso porque dependendo do que você considera fiel, o Hellboy de 19 pode ser o mais fiel, né? Porém, pra mim, é o que mais peca em tudo, né? Principalmente em qualidade. A gente sabe que é a pior das 3 versões. O Hellboy, ele tem uma personalidade muito próxima da dos quadrinhos, ele mantém o tom de aventura sobrenatural com ação e basicamente muitos, né, dos acontecimentos que tem no run dos quadrinhos, só que ele falha em tudo. Porque nada naquele filme conversa com nada, ele é corrido, e quando colocam algo a mais, esse algo a mais é ruim. Não tem momento de ação decente, e no fim é uma amálgama de clipes que separados eles são incríveis adaptações, mas juntos são uma obra completamente Frankenstein desconjuntada e que o começo não conversa com o final. Sério, mano, é como se a história quisesse contar esses 4 calhamaços de uma vez e fica muito básico, simples, né, meio esquisito, mas enfim. Na sequência a gente tem que falar de Hellboy e o Homem Torto, né? E também pode ser considerado aí o Hellboy mais fiel, se você quiser uma adaptação exatamente igual às páginas do original, né? Já que ele se baseia numa HQ de mesmo nome, que é um one shot ali de 30 páginas, que pode muito bem ser lido sozinho. Aqui a gente tem um Hellboy com personalidade fiel, a história é igual, porém me pega muito a clara falta de orçamento que esse filme tem e ele se propor e querer muito ser um filme de terror. Eu sei que o Mike Mignola estava envolvido, queria mesmo fazer essa história de terror, e eu sei que o Homem Torto One Shot ele é uma história mais voltada pro terror, tá? Mas eu posso ter lido o run do Hellboy errado, se você for um fã muito maluco aí que quer ficar me xingando, só que querer que Hellboy seja de terror só porque ele fala de sobrenatural ou porque o protagonista é um demônio é só a visão mais simplista e mais óbvia do que seria uma obra sobre sobrenatural ou sobre espíritos, demônios, esse tipo de coisa. Só que assim, lendo esse calhamaço inteiro aqui, eu nunca senti que era uma história de terror, sabe? Que queria me dar susto, medo ou algo desse tipo. Me parecia sim uma história muito, mas muito bem escrita e desenhada de uma aventura sobrenatural que mesclava muitos elementos de ação e horror sobre um protagonista que é uma contradição ambulante, né? Um demônio do bem. E pra mim sim, quem capturou melhor essa essência e trouxe o roteiro bem melhor do que os outros foi o Guillermo del Toro lá no filme de 2004, que inclusive esse minicô é do Exército Dourado, é da sequência, tá? Eu adoro o filme de 2004 e o Exército Dourado, e eu acho que ele é bem fiel, tá? A origem do personagem é igual, com o Professor Brum encontrando aquele mini demoninho criança ali, que foi invocado numa tentativa nazi, no desespero ali, pra tentar não perder a guerra, né? E o arco do Semente de Destruição tá quase todo ali no filme, sabe? Ele é bem fiel a esse grande arco ali com o Rasputin. Claro que como toda adaptação, ele altera algumas coisas, né? Ele retira a participação e o impacto que tem a morte do Rasputin pra Baba Yaga, e meio que força um par romântico, né, entre a Liz e o Hellboy, mas isso é meio que padrão do cinema
cinema de ação e daquela época, né? Tem que ter um par romântico, tem que ter um casal. Ele coloca aquele cara super aleatório pra ser um interesse da Liz gerar ciúme no Hellboy, mas no geral esses problemas não alteram tanto a minha visão sobre o filme, que é sim uma boa adaptação. Aí você pode falar, ah, Luca, mas o Hellboy dele é muito menos inteligente e vira basicamente uma máquina de pancada, e o tanque impulsivo ali daquele time, ele é meio carente até. E aí está certo, realmente, né? A gente vê isso bem claramente na sequência, que não adapta nenhum dos arcos do quadrinho, mas cria uma história própria. Hellboy e o Exército Dourado não existe, né, nos quadrinhos do personagem, e aqui a gente vê o time do BPRD tendo que impedir o Príncipe Nuada de conseguir acordar o Exército Dourado e dominar o mundo. Realmente, isso não existe nos gibis. Porém, assim como no primeiro filme, o Doutor sabe muito bem capturar a essência dessa obra, fazendo uma grande aventura sobrenatural ali. E tecnicamente falando, pra mim esse é o melhor filme de todos os filmes do Hellboy, tá? Ele tem um roteiro mais amarradinho, todos os personagens fazem sentido naquele universo, tem cenas realmente muito boas de sobrenatural ali. Realmente é o filme mais redondinho do Hellboy que a gente tem até agora, tá? Mas em questão de fidelidade, realmente ele diminui bastante ali a carga de sobrenatural e de monstro medonho, né, que apareceria pro Hellboy enfrentar, e aumenta a carga de aventura, ação. A gente vê bem mais alívio cômico nesse filme. A gente tem um Hellboy ali que desde o primeiro filme é mais impulsivo, mas aqui ele é muito impulsivo e tem um maior desejo um pouco carente ali de ser reconhecido pelo mundo por ter salvo os seres humanos mais de uma vez. Realmente essa personalidade não é a coisa mais Hellboy que eu já vi na minha vida, mas é condizente com o roteiro que é feito desde o primeiro filme. Funciona muito bem no universo daquele filme, tá? Porque realmente tornando o Hellboy um pouco mais burro, dá um pouco mais de espaço pro Abe, pra Liz brilharem e terem mais tempo de tela ali, mais interações, né? E assim, como eu disse, a gente tem cenas muito boas, cara. Eu adoro toda a sequência do Mercado Troll ali, e aquele bicho ali, aquele Anjo da Morte, é muito medonho, muito da hora mesmo, cara. Esses são só dois exemplos. Eu também adoro todo o conceito do povo ali, do Príncipe Nuada, do Exército Dourado, toda essa busca por aquela coroa, acho muito interessante. E assim, cara, de qualquer forma, Hellboy não é nada fácil de trazer pro live action, porque o estilo do Mike Mignola é tão único que eu não sei se nada que você tentar fazer com pessoas ali, né, com um pouco de realismo no visual das pessoas e tudo mais, vai chegar aos pés da obra original, cara. Mas também é fato de que cada uma dessas versões de cinema vai agradar um tipo de fã diferente do personagem, que vai procurar essa fidelidade que tá buscando em diferentes pontos. Como eu busco a fidelidade ali à obra original na essência do que eu senti além daqueles gibis, e pra mim é novamente é que eu vou falar, uma aventura sobrenatural que mescla ação e terror. E o do Del Toro, pra mim, é o que mais me agrada por isso, é o que mais abraça essa essência aventuresca, com horror e sobrenatural pairando ali. E mesmo que tenha muitas mudanças ali em relação ao segundo filme, claramente ele é o melhor diretor que passou pelos filmes de Hellboy, e ainda teve a sorte de ter roteiros melhores e claramente mais orçamento. Então a comparação é até um pouco injusta com o Homem Torto, por exemplo. Mas com o fracasso de Homem Torto, que mesmo custando pouco ainda assim não fez dinheiro, é difícil esperar e acreditar que os estúdios vão apostar mais e mais no Vermelhão, que é uma coisa que eu queria ver, tá? Mas enfim, me conta aqui qual o seu Hellboy preferido, deixe seu like, se inscreva no canal pra ver mais vídeos como esse e até a próxima. Tchau!